Você a abrir a Escritura no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7, versos de 36 a 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, versos de 36 a 49. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Nós iniciaremos uma nova série no Novo Testamento, denominada de Encontros. Já temos feito uma abordagem acerca das parábolas. Você já deve ter percebido que aos domingos à noite temos feito uma alternância, majoritariamente no Novo Testamento, entre parábolas e milagres. Tudo dentro do ministério do Senhor Jesus. E agora, iniciamos então, dentro da abordagem no Novo Testamento acerca do ministério do Senhor Jesus, o que nós denominamos de encontros. E aqui, então, começamos com o encontro do Senhor Jesus com um homem chamado Simão e com uma mulher que inicialmente é apresentada no texto como pecadora. Não temos o seu nome. Lucas fará 3 destaques. O primeiro destaque, acerca do anfitrião, Simão. O segundo destaque, acerca da mulher, denominada de pecadora. E o terceiro destaque, acerca da pessoa de Cristo Jesus. No primeiro quadro, o quadro que apresenta Simão, temos aqui a informação de tratar-se de um fariseu. E o texto é enfático, pois diversas vezes o texto mostra a condição religiosa do anfitrião, um fariseu, um conhecedor da lei, um doutor da lei, um homem extremamente religioso. E o religioso, identificado como Simão, fez algo inusitado.
E o que eu chamo de inusitado? Ele efetuou um convite ao Senhor Jesus. É inusitado, meus amados irmãos, porque entre os judeus, no primeiro século, e a cultura oriental mantém a tradição, mormente naquele período, não se convida para a residência alguém que não seja íntimo, alguém que não seja de confiança, alguém que não seja objeto do carinho, do afeto, do respeito. Havia um protocolo, e o texto nos diz que Simão o convidou para sua casa. Quem ainda não foi a Salvador, eu recomendo que vá a Salvador, vai perceber algo no soteropolitano. Você encontra um soteropolitano no supermercado, na praia, no trânsito. Você acabou de conhecer. E o que ele faz? Ele diz, olha, vai ser aniversário do meu filho. Quero convidar você. Aniversário da minha sogra. Haverá uma feijoada. Ele não lhe conhece, não sabe quem é você. Acabou de lhe encontrar e lhe faz um convite. E se o convidado for um bom soteropolitano, ele vai procurar um outro amigo que não conhece o anfitrião e vai levar também. Porque isso não importa, essa ideia de conhecer, de amizade, de intimidade, isso não importa. O convite está feito, a porta está aberta. Mas isso se aplica a Salvador. Não se aplica à Palestina, não se aplica aos judeus. Mas aqui há algo ainda mais grave, porque o convite não foi apenas para que ele pudesse adentrar a residência. O convite é um convite mais profundo, é um convite mais intenso, é um convite para um jantar. E nós sabemos que a mesa era reservada para aqueles que são extremamente próximos. E o caso aqui não é um caso de proximidade entre Jesus e Simão. E por que nós podemos afirmar que não havia essa proximidade, não havia comunhão, não havia este afeto da parte do anfitrião, Simão, para com o Senhor Jesus? Primeiro, por conta das suas atitudes. Embora tendo convidado Jesus para sua casa, e embora tendo oferecido um jantar, ele foi extremamente desrespeitoso. Ele quebrou todas as regras, todos os protocolos de um bom anfitrião. E o Senhor Jesus pontua a indelicadeza, pontua a falta de cortesia, pontua a atitude, no mínimo estranha, de Simão para com ele, uma vez que ele era o convidado. Por quê? Chegando à casa de Simão, Simão não lhe ofereceu água para os pés. Creio que a grande maioria sabe, mas peço permissão para relembrar, que a mesa da refeição não é como a nossa de hoje. Era uma mesa no nível do piso. E as pessoas estavam ali sentadas, estavam ali reclinadas, e os pés estavam muito próximos, até mesmo dos alimentos, daquele momento ali. Então era necessário, porque as ruas eram ruas empoeiradas, que o convidado, ao chegar à residência, fosse-lhe oferecida água para lavar os pés. Simão sabia, e Simão ignorou uma regra básica. Mas, diz-nos o texto, ele nem sequer ofereceu um beijo de cortesia, um beijo de boas-vindas, um beijo que haveria de externar a alegria, o contentamento, o júbilo, as boas-vindas. Não. Ele foi extremamente protocolar, ele foi extremamente distante, ele foi profundamente frio. Para completar, era costume oferecer ao visitante um bálsamo, porque o deslocamento geralmente levava a transpirar. Quem chegava para a refeição chegava
ligeiramente suado, se não profundamente suado. E aquele bálsamo, aquele óleo, tinha uma função refrigerante e tinha também uma função de perfume. Então era de bom tom, era fundamental, era uma manifestação de delicadeza, de respeito, de afetividade, a água, o beijo e o bálsamo. Mas Simão ignorou tudo. Então, por que convidou o Senhor Jesus se aquilo que era básico, se aquilo que era fundamental lhe fora negado? Certamente, Simão estava curioso a respeito do profeta. Simão queria indagar, Simão queria especular, Simão queria saber e quem sabe até ter a oportunidade de desmascarar aquele que vinha pregando, falando, curando, agindo. Quem sabe não seria então a oportunidade de Simão desmascará-lo publicamente. Os fariseus continuamente viviam tramando, urdindo pegadinhas, armadilhas, arapucas, no sentido de desqualificar o Senhor Jesus, no sentido de mostrar que ele era um farsante, ele era alguém que quebrava a lei, alguém que não merecia crédito. Porém, meus amados irmãos, a sua verdadeira intenção ficou camuflada diante do seu aparente ato de cortesia. Muitas pessoas, elas possuem uma cortesia para com Cristo. Elas manifestam uma certa atitude cerimoniosa, mas no fundo, elas são como o anfitrião, Simão, completamente desrespeitoso, elas são completamente desrespeitosas. Ele está na casa, ele está à mesa, mas ele é um estranho. Muitas pessoas agem assim com relação ao Senhor Jesus. Fala a respeito de Jesus, busca ter uma comunhão com o Senhor Jesus, dá uma sinalização de algum tipo de manifestação de relacionamento, mas no fundo, Jesus é um estranho na vida. Jesus está ali de forma decorativa. Jesus, ele não tem o controle, ele não tem o domínio, ele não tem a liberdade naquele lar. Ele foi confinado a um segmento, ele foi confinado a um cômodo. Ele encontra-se naquele local pura e simplesmente como que numa atitude de decoração. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Quem é Cristo para você? De fato, Ele age, Ele lidera, Ele comanda, Ele governa, Ele é Senhor da sua vida? Ou você, pura e simplesmente, de uma forma religiosa, manifesta algum interesse, manifesta alguma percepção a respeito da pessoa de Jesus? Jesus censurou educadamente a postura de Simão, que, como eu disse, curioso ou buscando fazer um teste, deixa claro a sua decepção com relação a Jesus Cristo. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, disse no seu íntimo, disse no mais profundo do seu coração, versículo 39, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Embora em sua casa, embora em sua mesa, para Simão ele não passava de um farsante. Para Simão ele não passava de um embusteiro. Ele não era nem sequer um profeta. Mas Simão disfarçava bem, como tantas vezes disfarçamos bem. Aparentamos uma comunhão
e não temos absolutamente nenhum relacionamento. E a palavra do Senhor Jesus é contundente, pois dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Mestre. Veja a que nível. Acabaram de dizer, ele não é profeta, ele é um embusteiro. Mas quando o Senhor Jesus lhe dirigiu a palavra, ele disse: Mestre. Uma pessoa que com os lábios professa algo completamente diferente do que está no coração. Eis o quadro do anfitrião. Passemos então ao segundo quadro, o quadro da mulher, cujo nome não temos, mas que nos é apresentada como uma mulher pecadora. Versículo de número 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. É consenso que a mulher cujo nome não temos, ela fora convertida recentemente. Ela ainda não tivera a oportunidade de oferecer o seu testemunho à cidade, à sociedade. Ela ainda era conhecida comumente como uma mulher pecadora. Ela não foi convertida ali naquele jantar, não. Ela já chegou ali convertida. Não sabemos exatamente quando, não sabemos de que forma ela teve acesso à mensagem gloriosa do Evangelho, que alcança, que tira as escamas dos olhos, que ilumina a mente, que quebranta o coração, que leva a pessoa a reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O texto não diz quando, o texto não diz de que forma, mas o texto nos mostra uma mulher convertida. E esta mulher convertida a Cristo, alcançada pelo Evangelho, ela deseja oferecer à sociedade o seu testemunho. Ela quer mostrar às pessoas o que Cristo realizara em sua vida. Ela quer mostrar o poder do Evangelho, que é transformador. E sem um convite, rompe toda a questão social, todos os protocolos, todas as etiquetas, e ela adentra àquela casa. Era comum, durante recepções, como a mencionada no texto, que as portas da residência, os acessos, ficassem abertas as portas. As pessoas que passavam, elas poderiam, à distância, visualizar o que estava acontecendo no ambiente. E aquela mulher, corajosamente, sabendo que não seria bem-vinda da parte do anfitrião e certamente de outros convidados que estavam ali, ela adentrou o espaço, ela posicionou-se por trás do Senhor Jesus. E ali então, ela evidencia as marcas do Evangelho transformador de Cristo na sua vida. O texto nos diz que, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. O que as lágrimas informam? O que as lágrimas demonstram? O que as lágrimas comunicam? Arrependimento. Aquela mulher aos pés de Cristo, chorando copiosamente, abundantemente, demonstrava a todos o quanto ela se sentia arrependida.
o quanto o evangelho libertador alcançou seu coração, mostrando os seus pecados. Ela não se justificou em nenhum momento. Ela, outrora, era uma mulher pecadora. Não sabemos dos seus pecados. O texto não nos informa quais, porém, eles eram públicos e notórios, e certamente gravíssimos. E aquela mulher não se alegrava, não exultava por conta do seu passado, mas ela chorava copiosamente. O evangelho da graça é um convite ao arrependimento. Não existe evangelho sem as boas novas do arrependimento. Arrependimento é essencial. Quem entende que sua vida está boa, que está tudo correto, que está tudo bem, que não precisa de Cristo, encontra-se em um abismo. Encontra-se à beira do precipício, pois a maior calamidade que pode ocorrer com o ser humano é o fato de não visualizar a sua condição diante de Deus. Eu posso me equiparar a você, eu posso inclusive me achar melhor do que você, quando a comparação ela é vertical, horizontal. Mas quando a comparação é horizontal, nós somos confrontados com a nossa calamidade. Por isso, o arrependimento é central no Evangelho. O profeta Jeremias vai nos falar sobre a misericórdia de Deus no conclamar ao arrependimento, ao enxergar a própria situação e a buscar em Deus o perdão. Capítulo 7 do profeta Jeremias, versículo 25, diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. De madrugada por conta da urgência. Quando chegamos no mesmo profeta, Jeremias, capítulo 26, a partir do verso de número 4, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós temos então João Batista, o precursor, conforme o relato do versículo 2, conclamando os ouvintes ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. E quando nós chegamos no capítulo 4 e nos deparamos com o início do ministério do Senhor Jesus, no verso 17, nós temos um clamor por arrependimento. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então esta mulher chorava copiosamente, o texto diz, regava-os com suas lágrimas, por conta do seu profundo arrependimento. Bem-aventurado é aquele que desfruta, que experimenta de arrependimento. Lamentável a situação daquele que acha que a sua condição está boa, que ele deve permanecer na sua condição e que não há nada, absolutamente nada, a ser ajustado diante de Deus e diante daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas o texto diz que a mulher avançou. A mulher manifestou ainda mais os efeitos da transformação que ela havia experimentado. Ela não só estava aos pés, mostrando então a sua condição e a superioridade e a glória de Cristo, e não só havia lavado os seus pés com as suas lágrimas, mas o texto vai nos dizer que ela beijava os pés. Simão não teve coragem
de ofertar um beijo na face de Cristo. Simão não teve a dignidade de beijar o rosto de Cristo. E a mulher, desde que chegou, estava beijando os pés de Cristo. Isso mostra o quê? Mostra a sua gratidão. Ela agora era uma nova criatura. Ela agora havia experimentado a real e verdadeira liberdade. Ela iniciara uma nova vida que foi proporcionada por Jesus Cristo, o seu Senhor. Ela não tinha receio de adentrar a casa de Simão, ela não tinha vergonha de confrontar os convidados de Simão, ela queria dizer a todos que ela não era mais aquela mulher identificada como pecadora. Agora ela era uma serva do Senhor Jesus Cristo, uma mulher com uma nova história, uma mulher com uma bela história, e portanto ela estava profundamente grata por aquilo que Cristo fizera em sua vida, e por isso ela beijava os seus pés, manifestando a gratidão. Não é sem sentido a comparação feita pelo Senhor Jesus. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E o Senhor Jesus responde: julgaste bem. Aquela mulher era conhecida como pecadora. Aquela mulher não desfrutava de nenhuma esperança. Aquela mulher não tinha absolutamente nenhum sentido para a sua vida. Aquela mulher era objeto dos comentários, era objeto da ridicularização, era objeto da rejeição, era objeto do apontar por parte da sociedade. Alguém completamente desprezada e alguém completamente desprezível aos olhos da sociedade. Alguém que não era nada. E encontrada por Cristo, ela agora era sim uma joia de grande valor. Agora ela era sim uma pessoa de grande importância. Ela agora sim tinha uma nova e bela história. E ninguém iria calá-la, ou silenciá-la, ou escondê-la. Pelo contrário, ela queria que a luz brilhasse para que Cristo fosse exaltado. Ela não estava buscando autopromoção, ela estava glorificando aquele que transformara a sua vida. Para Simão, ele não passava de um falso profeta. Por isso, não tinha nada a agradecer. Para aquela mulher, ele era o seu salvador. Para aquela mulher, ele era o seu libertador. Para aquela mulher, ele era o começo e a garantia de uma gloriosa história de vida. E nem Simão e nem a sociedade poderia fazer absolutamente nada, porque ela estava diante do Rei da Glória, e o seu coração explodia de alegria, e o seu coração estava inundado de gratidão, e por isso ela beijava os pés do seu benfeitor. Mas há um terceiro aspecto, o aspecto do arrependimento por meio das suas lágrimas, o aspecto da gratidão por meio dos seus beijos, e o aspecto da consagração, da dedicação por meio do unguento. Ela ungia o Senhor Jesus, os pés do Senhor Jesus com o unguento, com aquele perfume. Ela estava, por meio de uma atitude que poderia parecer simplória, comunicando a sua consagração, o seu render-se,
o dedicar a Ele o melhor da sua vida. Sim, por meio daquele ato, um ato simbólico, ela estava comunicando a disposição de colocar aos pés do Redentor tudo que ela era, tudo que ela porventura possuía, toda a sua vida consagrada ao Senhor. É isso que acontece, meus amados irmãos, com quem experimenta, com quem desfruta da salvação que é oferecida por Cristo Jesus. Arrepende-se dos seus pecados. Mantém-se grato, grata. Consagra a vida. Coloca tudo aos pés do Salvador. Mas o texto vai agora nos apresentar a ação de Cristo, tendo apresentado o anfitrião, tendo apresentado a mulher pecadora. Agora o texto vai concentrar-se em Cristo. Enquanto Cristo fora censurado por Simão, por conta da recepção daquela mulher, Cristo manifesta a sua graça e a sua misericórdia, não só permitindo à mulher que beijasse os seus pés, que derramasse as suas lágrimas, que o ungisse. Não há só uma permissão, há aqui uma defesa do que ela fez. Há aqui uma chancela da sua atitude, porque enquanto Simão estava a censurar, e percebam que Simão poderia ter voltado-se contra aquela mulher, mas para Simão agora a mulher era algo de menor importância. A questão era Cristo. O que faz o Salvador? O Salvador a acolhe. O Salvador a toma como um exemplo, um modelo. O Salvador declara a sua misericórdia. Vês esta mulher, ela passa a ser agora objeto da atenção. Presta atenção nela. Foque o seu olhar nela. Entenda os seus atos. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Nós temos um conceito que reflete a nossa natureza pecaminosa. Nós gostamos de abraçar os poderosos. Nós gostamos de nos posicionar junto aos famosos. Nós gostamos de caminhar ao lado daqueles que são respeitados pela sociedade, porque de alguma maneira queremos ser identificados com os poderosos, com os famosos, com os respeitados ou respeitáveis. Nós queremos nos associar, nós queremos pegar uma carona. É assim que nós somos. Quando alguém que nós julgamos que não é de boa reputação, quando alguém que nós julgamos que pode de alguma forma macular a nossa imagem, nós procuramos manter distância. Esses dias eu aprendi algo a respeito de aperto de mão. Aprendi a respeito do aperto de mão de papel, que é quando a pessoa pega na ponta dos seus dedos assim, ó. Ela não quer apertar a sua mão, aí ela pega na ponta dos dedos. Aí alguém designou isso de aperto de mão de papel. Aí a gente faz um aperto de mão assim de papel, do tipo assim, ó, você lá e eu cá. O que Cristo fez? Cristo abraçou a mulher. O que Cristo fez? Cristo chancelou a atitude daquela mulher. Que atitude? A atitude de mostrar a sua conversão, o seu arrependimento, a sua nova vida. A mulher abandonou os seus pecados. Ela chorava em arrependimento, ela beijava os seus pés em gratidão, o ungia em consagração, e Cristo a abraçou, e Cristo a acolheu.
Enquanto objeto da censura da sociedade e do próprio Simão, ela era objeto do amor do Redentor. Eis a boa nova do Evangelho. Deus alcança o mais vil pecador. Deus abraça. E não é isso que disse João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é isso? Ele veio abraçar pecadores. Ele veio salvar pecadores. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas lança toda a luz na pessoa bendita de Jesus, que acolhe, que abraça e mais, que perdoa. E o perdão aqui é uma declaração pública. É uma declaração para que não haja dúvida, porque certamente, interiormente, ela já havia experimentado o perdão do Redentor. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Jesus não disse que ela não era pecadora. Jesus não disse que ela era uma boa pessoa. Jesus não disse que ela tinha justificativas para o seu comportamento de outrora. Não, Jesus disse, ela era pecadora. E tinha muitos pecados, mas eles foram perdoados. O Senhor Jesus acolhe o pecador. E nós cantamos, eu venho como estou. E é isso mesmo. Nós nos aproximamos como estamos. Mas depois que somos por Ele abraçados, não permanecemos como chegamos. Nós precisamos entender isso. O Evangelho fala de transformação, fala de novo nascimento, fala de uma nova vida. E não da permanência de quem compareceu diante de Cristo com os seus pecados. Ele transforma o mais vil pecador. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela não foi perdoada porque o amou. Ela o amou porque foi perdoada. E porque ela sabia que a sua situação era gravíssima, ela muito o amou. O seu amor não é a causa do perdão, é a consequência do perdão, é a resposta. Os que estavam com ele à mesa, percebam que tudo estava sendo devidamente registrado. Percebam que todos estavam atentos ao que estava ali acontecendo, como a história iria terminar. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem o poder de dizer, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem somos nós? De que lado estamos nós? Quem aqui nos representa? Simão? Simão nos representa? Estamos ao lado de Simão, com delicadezas, com aparências, com sinalizações externas que parecem respeitosas, mas no fundo não o são, pelo contrário, impõem limites ao Filho de Deus? Ou nos associamos, ou estamos ao lado da mulher arrependida, grata e consagrada ao Senhor? Aqui não existe uma terceira opção. Ou estamos com Simão, ou estamos com a mulher. Ou somos representados por Simão, ou somos representados pela mulher. Ou ouvimos do Senhor Jesus
as boas novas e a sentença de salvação, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou ouvimos do Senhor que a nossa cortesia é uma mera cortina de fumaça, que as nossas palavras destoam gravemente do nosso coração. Quem somos nós? Qual é a nossa posição? Queira Deus, na sua misericórdia, que possamos afirmar que somos representados pela mulher, arrependida, grata e consagrada. Que a sociedade saiba, porque devemos testemunhar do que Ele fez por nós. Aquela mulher não foi convidada para aquela casa, para aquele jantar, mas ela foi ali, porque ela tinha um testemunho a oferecer, a sua nova vida em Cristo Jesus. Que ao sairmos daqui, ao retornarmos para casa, amanhã possamos dizer à sociedade que nós somos novas criaturas. Pessoas arrependidas, pessoas gratas, pessoas consagradas ao Senhor. Se a sociedade não nos compreender, se a sociedade não quiser nos receber, o que importa? Fomos abraçados pelo Filho de Deus. Pertencemos a Ele, somos dele. E embora não tenhamos a chancela da sociedade, temos a aprovação de quem importa, Jesus Cristo. Que seja assim na minha história, na sua história, na nossa história. E se porventura alguém aqui ou a nos acompanhar pelas redes sociais entendeu que até agora tem participado do grupo de Simão, seja esta noite um tempo de mudança de atitude pela graça salvadora de Cristo. Amém. Convido você a colocar-se de pé e a responder a mensagem de hoje por meio deste cântico que será entoado. Lembre-se, Simão usava bem as palavras, mas o coração era diferente. Que a canção venha do seu coração e alcance os seus lábios. Senhor Deus, nós nos apresentamos ante a Tua face, confiados única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Teu Filho. Somos sabedores, ó Deus, da nossa condição. Sabemos, ó Deus, do Teu poder e graça para transformar, para mudar toda e qualquer situação, todo quadro, toda história de vida. E por isso, Senhor, nós humildemente queremos pedir ao Senhor que mude em nós tudo aquilo que te desagrada. Que o Senhor, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, venha lapidar o nosso caráter, retirando as imperfeições, as mazelas, os hábitos, procedimentos que desagradam ao Teu santo coração. Senhor, nós queremos uma vida diante da Tua face, com um coração quebrantado e contrito, uma vida, ó Deus, pautada por gratidão por Tua obra, uma vida, ó Deus, completamente consagrada ao Senhor. Por isso, Deus, a nossa súplica é a súplica do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor, nós somos gratos pela semana que recebemos das Tuas mãos e pedimos a Tua bênção para que possamos viver cada dia de conformidade com a Tua vontade. Nós nos lembramos, ó Deus, neste instante, dos nossos irmãos que estão enfermos e pedimos que o Senhor seja servido em restaurar a saúde. Nos lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos que estão abatidos, que estão, ó Deus, debilitados na carreira cristã
e pedimos que o Senhor tenha misericórdia e traga restauração, que o Senhor reanime os corações entristecidos e abatidos. Senhor, nós nos lembramos das famílias enlutadas e pedimos, ó Deus, dispensa o conforto e o consolo. Nós nos lembramos, Senhor, daqueles que estão desempregados e pedimos uma porta de trabalho, pedimos uma oportunidade para ingresso ou para regresso ao mercado de trabalho. Senhor, nós nos lembramos daqueles que são empresários e pedimos a Tua bênção para que possam, ó Deus, com sabedoria, administrar os negócios, que consigam, ó Deus, com sabedoria, responder aos desafios do tempo presente. Deus, que hajam com consciência, com respeito para com aqueles que estão debaixo da liderança. Ó Deus, nós te pedimos, tenha misericórdia. Também pedimos a Tua bênção sobre os que trabalham, para que possam fazê-lo com responsabilidade, com amor, com diligência, particularmente, ó Deus, o Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado por meio do labor. Ó Senhor, nós te pedimos, guarda-nos do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, amados do Senhor, eleitos desde toda a eternidade, ide em paz, que a graça suficiente de Jesus Cristo, o amor imutável de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém.